Neste vídeo eu vou mostrar como montar aqui essa planilha muito legal para você controlar as receitas e despesas da sua vida particular ou da sua empresa aqui no Excel. Você pode montar essa planilha e salvar uma planilha dessa para cada mês do ano. Assim você vai ter o resumo de cada um dos meses do ano de receitas, despesas, lucro e prejuízo. Vamos começar então com uma planilha vazia e a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer aqui esse cabeçalho. A gente vai selecionar essas células e vamos alterar aqui a cor. Vamos também pegar aqui essa segunda linha desse cabeçalho e vamos colocar uma cor um pouco mais escura. E a última linha também vamos colocar um pouco mais escura. Vamos colocar agora o título aqui da nossa planilha, né? Que vai ser receitas e despesas. E a gente coloca também o nome do mês. No caso aqui a gente está colocando para o mês de janeiro, tá? E você pode colocar o mês de janeiro e o ano, né? No caso aqui eu coloquei só janeiro, tá bom? Você pode também negritar para dar um destaque melhor aqui no título. Vamos colocar os títulos da tabela de receita e despesa, mescla as 4 primeiras colunas e coloca receitas, depois mescla as 4 últimas colunas e coloca despesas, tá? Você vai mesclar a célula e colocar o título da tabela, que é despesa. Seleciona as duas e coloca negritado também para ficar melhor apresentado. Agora nós vamos colocar as informações, que é o número da operação, a data que ela ocorreu, a descrição da operação de receita e também vamos colocar a coluna de valor para registrar o valor da receita, né? Vamos ajustar aqui essa coluna, vamos aqui centralizar e vamos agora copiar isso daqui para colocar também da mesma forma aqui na parte de despesa. Não precisa digitar de novo, eu copiei. Vamos ajustar então a coluna de descrição. Agora você vai formatar como tabela as tabelas de receita e despesa, seleciona o cabeçalho mais 7 linhas, vai em formatação de tabela, escolha qualquer opção, vamos marcar minha tabela tem cabeçalho e desmarca botão filtrar e linhas em tiras. Agora vamos fazer a mesma coisa para a tabela de despesa, seleciona a área, formatar a tabela, marca minha tabela tem cabeçalho, desmarcar botão filtrar e linhas em tiras. Como a tabela de despesa ficou com uma linha a mais, vamos acrescentar uma aqui na tabela de receita. Agora você vai fazer o seguinte, você vai inserir ilustrações, escolhe a forma, então formato de retângulo e vai inserir um retângulo aqui nessa parte de cabeçalho. Você vai formatar o fundo para branco e o contorno da forma para branco também. Você vai selecionar o retângulo e vai copiar mais 3 outros retângulos para formar o nosso cabeçalho. Agora você vai formatar o tamanho dele, seleciona todos eles com Shift e arrasta a borda do retângulo para ele ficar no tamanho correto. Arrasta para ajustar ele novamente aqui para a posição correta. Eu estou percebendo aqui que vai precisar aumentar mais um pouquinho, então vamos selecionar de novo e vamos arrastar mais um pouquinho, aumentar mais eles. E agora para você deixar esses quadros separados uniformemente e alinhados, você seleciona todos eles com Shift, vai alinhar e alinhar ao centro, depois alinhar e distribuir uniformemente horizontalmente. Vamos agora colocar os ícones na nossa tabela. Eu separei 4 ícones para colocar nesses 4 quadrados, né, nesses retângulos, mas você pode utilizar qualquer um deles, né? Na internet tem muito, biblioteca de itens, de ícones na internet você pode utilizar. Você pode usar inclusive o do próprio Excel, só vir inserir ícones, tá bom? A gente está ajustando aqui cada um deles para ficar bem no cantinho para dar espaço para colocar as outras informações. E aí, cuidado para não selecionar o retângulo, tá bom? E agora vamos inserir os títulos desses totais. Você vai vir aqui, ilustração, forma e texto. Seleciona um espaço e vai digitar total de receitas, né? O nosso primeiro título. Arrasta um pouquinho. Vamos agora formatar o fundo. Vamos formatar o fundo para transparente, sem preenchimento. E a borda também sem preenchimento, tá bom? E agora a gente pode negritar também, arrasta um pouquinho e ajusta na posição correta, tá bom? Você vai copiar isso daí para os outros quadros, depois você ajusta o nome, tá bom? Vamos copiar para os 3 outros quadros e vamos ajustando os nomes um a um. Então, o segundo é o total de quanto? De despesas, né? Total de despesas do mês, do período, ajusta um pouquinho. Total
de lucro, né? Se for positivo o resultado, vai ter lucro, aí a gente vai ajustar também. E, por fim, aqui o total de quê? O total de prejuízo, no caso das receitas serem, das despesas serem maior do que as receitas, tá bom? E agora a gente vai ter que inserir os dados, né, para a gente fazer os nossos cálculos de totais. A gente vai inserir os dados de receita e despesa que eu já tenho aqui nessa outra tabela. Eu vou copiar os dados dessa tabela, tá certo? E inicialmente os dados de receita, e vamos inserir aqui na receita, são 7 dados, né? Então vamos pegar lá 7 dados também, até o sétimo, tudo bem? Na realidade só tem 3, mas tem o espaço vazio. Ctrl V, e aí no caso você vai pegar e digitar, né? Eu já estou antecipando para facilitar, tá bom? Para a gente não ter que digitar tudo isso. Vamos copiar e agora vamos ajustar aqui a nossa coluna para aparecer os valores, tá bom? Vamos ajustar mais um pouquinho aqui essa descrição. E a gente tem essas 3 informações de receita e essas 4 de despesa. Agora a gente precisa calcular os totais. Para a gente calcular os totais, a gente vai precisar inserir uma nova planilha para a gente gerar esses valores. A gente vai colocar aqui como título total de receita, total de despesa, e aí temos totais de despesas e receitas, que a gente vai pegar lá da nossa tabela, totais de lucro, total de lucro e total de prejuízo, tá certo? Total de prejuízo. Vamos ajustar essas colunas para elas ficarem alinhadas. Para calcular o total de receita, você vai digitar igual a soma, abre parênteses, e seleciona toda a coluna aqui de valor de receita. Para o de despesa é a mesma coisa, soma, abre parênteses, e vai na parte de despesa e seleciona toda a coluna de valor, tá? No lucro, total de lucro. O lucro vai acontecer se a receita for maior do que a despesa. Então, a gente vai colocar se a receita for maior do que a despesa, ponto e vírgula. E nesse caso, a gente vai ter lucro. Então, o resultado vai ser receita menos despesa, ponto e vírgula. Se não for, então você vai colocar um número zero e dar um Enter, tá? E aqui no caso deu lucro. Vamos colocar em moeda também e vamos ver aqui a parte de prejuízo. Como é que a gente vai fazer o prejuízo? É o contrário, né? Se a despesa for maior do que a receita, ponto e vírgula, aí a gente vai ter que ter qual opção? Vai ser prejuízo. Então, a gente vai colocar despesa menos receita, né? Se não, ponto e vírgula, zero. Nesse caso aqui vai dar zero, porque a despesa é menor do que a receita, né? E agora a gente vai colocar esses valores lá nos nossos quadros de resumo. Para isso a gente vai ter que inserir novamente ilustrações, forma e um texto, um quadro de texto. E a gente vai referenciar esse texto à nossa tabela lá que tem os valores. Aí você vai aqui na parte de fórmula e vai digitar igual, aí vai lá na tabela onde tem o valor e clica no total de receitas. Pronto, só que a gente vai ter que ajustar aqui para caber aqui dentro, né? E vamos também formatar, porque está em cima, olha, vamos formatar para colocar ele transparente, tanto o fundo quanto a borda. Borda também sem borda, tá? A gente pode pegar aqui e negritar e a gente pode colocar uma cor diferente também. Podemos colocar aqui uma cor azul, por exemplo. E agora a gente vai copiar para os outros quadros. Vamos copiar para esse segundo quadro de despesa, lucro e prejuízo. E agora a gente vai inserir as referências, né? No caso, para a despesa, vamos apagar aqui essa referência, vamos colocar igual e vamos escolher a parte total de despesa. Note que alterou aqui a cor, a gente vai ter que alterar aqui também a cor para azul, para ficar igual, né? Vamos aqui, vamos colocar na cor azul. Total de lucro, vamos apagar também aqui a função, a referência igual, vai lá na planilha, total de lucro, ok? Aqui também mudou de cor, porque ele fica na cor do que está lá, né? Então, vamos alterar para azul. E total de prejuízo, mesma coisa, igual ao total de prejuízo. No caso aqui é zero, né? Note que não está em moeda, eu vou ter que voltar lá para... Vamos colocar aqui a cor diferente, vamos voltar lá para a gente alterar e colocar para moeda, e você vai ver que vai ser alterado também para moeda lá no nosso quadro. E agora, basta que você altere os valores ou insira novos valores que os quadros vão se alterando, os valores vão se alterando. Por exemplo, se você tiver uma nova receita aqui, digamos, de juros, num juro qualquer, juros recebidos, de R$ 200, por exemplo, 300 não, R$ 200, vamos colocar R$ 200. Note que vai ser alterado o valor do total de receitas e também vai ser alterado o valor
do total de lucro, né? A receita aumentou em R$ 200 e o lucro também. Note que o prejuízo está 5.220, vamos pegar e fazer um gasto qualquer diverso, acima de 5.000. 5.200, por exemplo, para a gente ver aqui o que é que vai acontecer com o lucro. 5.200 de gasto, olha, o lucro vai ficar zero. Na realidade, a gente vai ter um total de prejuízo de 380, né? E aí, com essa planilha montada, você vai preencher todos os dados, né, na medida que eles forem ocorrendo, e a cada início de mês você zera esses dados de novo e começa uma nova planilha para você controlar aí suas receitas e despesas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, assim você vai acompanhar os nossos próximos vídeos.